Graças a Deus pela condição que Ele nos concede nessa noite para estarmos neste lugar prestando culto ao Senhor. Se tem algo que a gente vem para fazer isso, não é assistir, é participar. É bem melhor. Você canta com quem está cantando, ora com quem está orando e estuda com quem está estudando. E nós sempre tomamos este livro nas mãos para dele recebermos a compreensão, o aprendizado que vem do Deus bendito para as nossas vidas. Louvado e engrandecido sempre seja o nosso Deus. Amém? Amém. 12 de outubro, lá estava eu, no meu 9º ano de vida, 9 anos. Pela manhã me preparei, deu horário, fui para a escola. Tinha aula, 12 de outubro, o dia não era tão somente o Dia das Crianças, mas não era feriado, não. Tínhamos que ir para a escola, mas era um dia importante na escola. Sabíamos que na hora do recreio, eles iriam servir algo especial. E como foi especial? Para aquela geração e para aquela época, foi especial. Uma fila inumerável para que tomássemos exatamente o que eu tenho na mão aqui. Só que esse aqui é com água. Eu acho que era um pouquinho maior o copo até, por sinal. Não vou dizer que era de 100 ml, poderia ser um pouquinho maior. Leite com chocolate. Que delícia! Nunca me esqueço. Lembro perfeitamente daquele dia. 12 de outubro, sexta-feira. Sexta-feira. Ficou na minha memória, na minha mente. E hoje, 48 anos, creio que é 48 anos, depois daquele momento vivido. Tá? Mas graças a Deus, tanto para aquele dia quanto para hoje, o nosso Deus, quando nos perguntam onde está o seu Deus, o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe aprouve. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, é o Salmo 115, que fala da adoração ao Deus verdadeiro. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? O nosso está nos céus. Fez tudo o que lhe aprouve. Agora, o deles são os ídolos de prata, ouro, obra das mãos dos homens. O Salmo 115 afirma que esses ídolos têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Triste é a colocação do versículo 8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. E nós, como Israel, somos desafiados a confiarmos no Senhor. Amém? Amém. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confiamos no Senhor, temos em Cristo Jesus o nosso bendito e eterno Salvador, e Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ok? Amém? Amém. Graças a Deus pela compreensão que Deus trouxe ao nosso coração. Graças a Deus. Já por tantas vezes. É triste, eu estava até lembrando ali agora,
Ah, se eu tivesse a imagem. Onde é que você acha que eu estava 34 anos passados? Exatamente nesse horário. Me preparando para tomar o púlpito e pregar a palavra de Deus. Com a mesmíssima cor de cabelo que eu tenho hoje, natural. Com a mesmíssima cor. Só mudou os números da idade e a minha aparência envelheceu um tanto bastante. Mas estávamos pregando a palavra do Senhor. Hoje nós estamos com o nosso domingo missionário, missões. Reservamos o segundo domingo do mês para que Deus conosco trabalhe a respeito da obra missionária de missões. Eu vi um grupo lá em Moçambique, vão e façam discípulos de Moçambique. Eu entrei para participar nesse grupo. Tem um outro, vamos alcançar o norte de Moçambique, ou o norte de Moçambique, com a pregação do Evangelho. Estamos lá também nesse grupo. As nossas mensagens têm sido, como fala quando eles, aprovadas. Isso está aprovado. O que você manda tem que ter aprovação. Tá? As mensagens estão sendo aprovadas lá com o pessoal de Moçambique. E que eles carecem tanto. Não é? Eu tenho vários do continente africano, os nossos contatos, e eu entendo que é muito bem. Estamos nos reconectando nesse momento. Tá? Agora parece que tudo vai suceder de maneira que podemos prosseguir. Eu vou convidá-lo a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Nosso segundo domingo do mês de... Aliás, de cada mês, o segundo domingo, nós temos reservado para missões, para a obra missionária, nosso envolvimento com missões. Mateus capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38. Se você conseguir marcar os textos para mim, viu, Felipe? Eu te agradeço. Mateus 9. Eu vou convidá-lo a colocar-se em pé para que façamos a leitura desse texto. Nós estamos estudando sobre a obra missionária de Jesus. Neste texto, missões, com um grande desafio para nós, como Jesus fazia e como Ele quer que façamos. Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. E assim lemos no texto da palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Deus abençoe a porção lida da palavra dele e vamos orar nesse momento. Precisamos da direção dele. Nosso Deus, Pai Celestial, é bom estarmos tendo esse tempo de participação na casa do Senhor. Já cantamos com aqueles que se apresentaram dirigindo-nos aos cânticos congregacionais, lemos a tua palavra,
estamos participando, adorando, louvando e bendizendo o Senhor. Tu és o Deus do impossível, que vai do difícil para o impossível. Nos abençoe, ó Deus, nesta noite, noite de missões, obra missionária. Intervenha, Pai, na obra do Santo Espírito. Somos apenas instrumentos, ó Deus, e que sejamos instrumentos capacitados, dirigidos pelo Senhor. Tu és o nosso Deus de refúgio, de fortaleza. Se alguém, dentre os que conosco estão e nos acompanham, cujo coração Cristo ainda não habita pela fé como Senhor e Salvador, ó Pai bendito, oramos pela obra de salvação. Também oramos, ó Deus, pelos nomes por quem temos orado perante o Senhor, irmãos que estão aguardando procedimentos na sua saúde, irmã Inês em Ribeirão Preto, não deu certo, tu tens a direção certa, aguardamos a providência do Senhor. Irmã Nancy, ó Deus, temos orado porque cremos no agir do Senhor na vida dela, naquilo que mais inquieta o seu coração. Graças damos pela irmã Marta Joy, pelas melhoras que ela tem alcançado e pelo cuidado do Senhor na vida dela. Também, ó Deus, o Paulo Napolitano, Pai bendito, seja alcançado com a pregação do Evangelho e as boas novas de Cristo Jesus. Que do transplante de fígado que ele precisa, ele alcance também o tão importante e necessário transplante de coração. Espiritualmente, nós oramos nesse sentido. Pai bendito, Pai eterno, o Luiz Antônio, Deus, no leito de hospital na UTI. Estamos orando em favor dele, crendo que tu tens um propósito na vida dele, da família dele, e que toda a família seja alcançada para Jesus Cristo. Pai bendito, por tudo damos graças, colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor nessa noite. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Cuide de cada momento dessa nossa reunião e todos que estão na transmissão, porque não pode estar onde nós estamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos para nós aqui. Ficamos alegres com a dona Laudicena. Acertei o nome, né? Que está conosco nessa noite. O Paulo Napolitano não vai precisar, graças a Deus, fazer mais o transplante. A Tiana está me falando aqui que o Paulo Napolitano não vai precisar mais. Não vai precisar mais. Tá bom, tá caminhando. Mas vamos orar então para o transplante de coração, para que ele receba um novo coração, o coração do Senhor, tá? Para que ele tenha esse coração do Senhor. Nós estamos estudando a obra missionária do Senhor Jesus. Se eu tivesse hoje 100 anos de idade, teria muito que aprender sobre a obra missionária, com certeza. Mas tenho aprendido um pouquinho. Estamos num processo de aprendizado e queremos aprender com Jesus, com outros que, direcionados por Ele, ensinados por Ele, muito contribuíram e têm contribuído de ensino, de compreensão, de entendimento sobre a obra missionária. Mas com toda franqueza, com toda a realidade do meu coração, este texto aqui que nós estamos, inclusive, memorizando, Mateus 9, de 35 a 38, é um texto que impacta de uma maneira muito impressionante qualquer estudante da obra missionária. A motivação. Eu comecei falando disso numa reunião passada, porque nós queremos fazer missões como Jesus fez. E a única condição para que façamos missões como Jesus fez é estarmos debaixo da mesma motivação que tivera e tem ainda o Senhor Jesus. Para que eu e você possamos ser instrumentos eficazes das boas novas em Cristo, precisamos pedir a Deus que nos dê o coração que Jesus tem pelas pessoas perdidas. Essa é a grande realidade, é um grande fato nas nossas vidas,
Porque é isso que nos mostra o texto aqui. Inclusive o versículo 36, Jesus vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas. E aí nós começamos entendendo este assunto da obra missionária, depois de olharmos Jesus percorrendo o percorrer habitual dele, o dia a dia dele. Sabe, o dia a dia nosso envolvidos com a obra missionária, algo habitual, algo normal, algo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso momento em casa, no trabalho, com contato com as pessoas, algo normal. Falarmos do Salvador, falarmos do amor de Deus, falarmos do Senhor Jesus. Não pode ser algo estranho, algo que está no nosso dia a dia, habitual. E percorria Jesus. Era o dia a dia dele, todas as cidades. Porque, na verdade, nós entendemos que Jesus faz o serviço por completo. Ele não fazia uma coisa aqui, outra ali. Ele tinha um direcionamento, ele tinha um planejamento, ele tinha uma metodologia que envolvia o ser dele e aqueles que estavam com ele. Ele ia também em todas as aldeias, aqueles lugares que não tinham status de cidade. Ele estava envolvido ali fazendo a obra, porque para com Deus não há acepção de pessoas, não há acepção. E o trabalho dele era sem acepção, sem discriminação. Agora, o assunto que centraliza isso para nós é que precisamos ver o que Jesus, aliás, ver como Jesus viu e sentir como Jesus sentiu, para que possamos fazer o que Jesus fez. E o texto mostra que Jesus viu a grande necessidade da multidão. Ele viu a grande necessidade da multidão. E qual era essa grande necessidade que ele viu da multidão? Ele viu a multidão andando desgarradas, errantes como ovelhas que não têm pastor. Ele viu a grande necessidade. Ele viu as pessoas perdidas. Ele viu as pessoas caminhando para a eternidade, longe, longe de Deus, desconhecedoras da salvação em Cristo. Ele viu as pessoas perdidas como ovelhas que não têm pastor. E além disso, ele viu a grande necessidade da colheita dessas pessoas.